Irmão, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para dar início à nossa aula número 2, né, na nossa série de estudos sobre escatologia. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o sermão profético de Jesus Cristo, aquele que está em Mateus 24, que está em Lucas 21 e que está em Marcos 13. Né? E eu queria, como sempre faço, fazer algumas considerações iniciais antes da gente entrar no texto propriamente dito, né? Semana passada a gente falou sobre a relevância de se tratar da escatologia de forma mais pormenorizada nas igrejas, né? A gente sabe que existe uma série de correntes teológicas no que diz respeito à escatologia, né? E aí a gente na condição de igreja, e sobretudo nos dias de hoje, vivendo eventos como os que nós temos vivido, né? Nos dias de hoje é importante a gente olhar para a Bíblia e entender esses eventos. Então a gente pontuou alguns elementos que nos mostram a relevância de se estudar a escatologia. E aí a gente falou disso na semana passada, né? Eu vou repetir aqui só para a gente fazer um review do que é mais importante de se ter de conhecimento antes da gente entrar nessa próxima aula, né? Então vamos lá. A relevância do estudo da escatologia ela está fundamentada, no mínimo, né, em 4 elementos aqui que eu posso dizer como estruturais, né? Primeiro, eu tenho na condição de igreja a necessidade de compreender, né, o momento em que eu estou vivendo. Eu vivo num mundo totalmente conturbado, cheio de convulsões, né? A cada ano que passa as coisas pioram, né? E eu preciso entender esse mundo em termos do que a Bíblia diz sobre o final dos tempos, né? Por isso, né, é importante estudar a escatologia. Além disso, eu, na condição de igreja, tenho que ter convicção acerca de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história, né? Por quê? Essa noção de que Deus está no controle da história é que vai me dar a paz que excede todo entendimento. Porque à medida em que eu entendo que o meu Deus, ele controla todas as coisas, isso me dá tranquilidade para entender que tudo está debaixo da poderosa mão dele. Então, eu, na condição de igreja, preciso olhar para o meu redor, né, e ficar tranquilo. O mundo pode estar caindo ao meu redor. Eu tenho que ficar tranquilo porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo é que tem o controle de todas as coisas. E o estudo da escatologia vai nos mostrar isso. Eu vou adiantar aqui, depois quando a gente for para o livro de Daniel, você vai ficar impressionado com a forma como Daniel, através de seus sonhos e da interpretação, né, dessas visões que a gente vai ver no livro de Daniel, você vai ficar impressionado com o rigor de detalhes, né, que são profetizados e do cumprimento desses detalhes rigorosamente através de fatos históricos, né, comprovados hoje pela história secular, digamos assim. Isso nos mostra claramente que Deus está no controle de tudo. Depois eu preciso ter um senso comum na condição de igreja, e aí por isso eu digo senso comum, porque esse entendimento ele deve abarcar desde o membro do corpo de Cristo, mais moço, mais jovem, até o membro mais experiente, né? Toda essa comunidade, todos esses indivíduos que compõem o corpo de Cristo, eles precisam ter um senso que seja comum e que seja capaz de resistir, portanto, a falsos profetas e líderes enganadores, né? E nós vamos ver hoje que isso é uma característica marcante, né, do tempo em que nós estamos vivendo. E por fim, o último elemento estrutural aqui, né, que suporta a relevância do estudo da escatologia, a gente disse na semana passada, que é a elaboração de uma convicção que seja formulada exclusivamente na palavra, na Escritura Sagrada, e que, ainda que seja eventualmente divergente da perspectiva escatológica que até aqui, de forma tradicional, predominou, né? Ainda que essa convicção seja formulada, que é formulada exclusivamente na Escritura, seja divergente do que eu costumo ouvir até aqui, eu preciso ficar com a convicção da Escritura.
Então, em resumo, esse último tópico, né, esse último elemento estrutural sobre a relevância de estudar a escatologia, ele diz respeito à elaboração de uma convicção, de novo, para a gente entender, que é formulada exclusivamente nas Escrituras, ainda que seja eventualmente divergente daquilo que eu costumei ouvir até aqui. Isso a gente falou na aula passada e é um resumo do que é mais importante na aula passada. Eu estou fazendo esse resumo para que a gente possa entrar nessa aula número 2, né, com a mentalidade calibrada, né, à luz desses pressupostos, para aquilo que a gente vai observar hoje. Né? Veja, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sermão profético de Jesus Cristo. Né? Aquele sermão que ele diz quando sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24. E esse sermão, ele é um pouco longo, né? É um capítulo que compreende 50 versículos aproximadamente. Para a gente não perder tempo, eu sugiro que você dê uma pausa no seu vídeo, né? Para fazer a leitura do Mateus 24 completo. E depois você volte, porque a gente vai retomar desse ponto, né? E vai fazer aqui alguns estudos sobre isso. Certamente nós não vamos esgotar Mateus 24 nesse mesmo vídeo. Né? Nós vamos fazer isso talvez em 2 ou 3 vídeos, vai depender. Mas hoje nós vamos ver a primeira parte. Então eu sugiro que você leia o capítulo todo e depois você retome aqui para a gente estudar. Eu vou reduzir aqui o meu vídeo, né, para você ter aqui no seu vídeo. Deixa eu ver aqui se eu colocar isso dessa forma. Não, dessa forma. Se eu colocar o que eu preciso. Tá bom, deixa assim mesmo. A gente vai regulando no decorrer dos estudos. Bom, eu estou imaginando que você deu pausa, já leu Mateus 24 e agora você vem para a Escola Bíblica Dominical, né, com algum substrato para a gente discutir aqui. Então vamos ler aqui, né, Mateus 24. No que diz respeito ao que a gente vai avaliar hoje. Se você observar, existem algumas considerações interessantes antes da gente ler o texto propriamente dito, que eu preciso levar em conta, né, para estudar uma coisa que é tão polêmica, né, tão complexa no sentido de que recebe contribuições de diversas frentes. A Bíblia ela se trata de um conglomerado de informações, de livros, de registros, né, que visam de forma uniforme revelar a vontade de Deus. Né? Você sabe, nós dissemos isso, é um livro escrito em vários contextos históricos, culturais, né? Contextos geográficos totalmente distintos, em épocas diferentes. E aí a maior facilidade do mundo, quando você compila 66 livros com essas características, é justamente você ter livros que se contradizem entre si. A gente já sabe que a Bíblia não sofre de contradição. Por quê? Se trata de um conglomerado que é inspirado por Deus, um conglomerado de registros que é inspirado por Deus, com o objetivo homogêneo entre os livros de revelar a vontade de Deus para o povo. E aí, quando eu digo povo, entenda-se no Velho Testamento o povo de Deus, na pessoa da nação judaica, né? E depois de Jesus Cristo em diante, o povo de Deus como sendo todo aquele que nele crê, que não vai perecer, mas tem a vida eterna, ou seja, a sua igreja, né? Os seus eleitos aí. Então, esse livro, essa revelação, que contém 66 livros, né? Eles devem ser avaliados dentro de um contexto geral da revelação. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente vai falar de escatologia, a gente tem a tentação, digamos assim, de sentar e ler o livro de Apocalipse. Mas nós já dissemos aqui que Apocalipse é um livro complexo para fazer uma leitura inicial por causa do grande grau de simbolismos que ele traz. Né? Apocalipse, por ser uma revelação, né? E aí você sabe muito bem como que funciona uma revelação. A própria Bíblia diz
que João estava na ilha de Patmos e foi arrebatado em espírito, e aí por isso nesse sentido, nesse contexto ele teve a revelação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Apocalipse 1. Ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu na palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Né? O que é que João diz sobre essa revelação, quando ele começa a falar para as igrejas? Ó, saudação às 7 igrejas da Ásia. João às 7 igrejas da Ásia, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus, isso aqui em outra versão você pode ver, por exemplo, dos 7 Espíritos de Deus, que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e etc, etc, etc. Olha o que João diz aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas. Ele diz quais são as igrejas aqui. E olha, se eu seguir aqui, ele vai dizer: eu voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, ou latão reluzente, né? E como se fosse refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, um sol ao meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita em mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, você está vendo o simbolismo que envolve, nós só estamos no começo do livro de Apocalipse. Você vê o simbolismo com o qual o livro é carregado, você já presume que não tem elementos suficientes para continuar essa leitura. Né? E olha, é interessante que você precisa ter esses elementos, porque quando a gente vem aqui, o que o livro diz acerca de si mesmo? O livro diz que trata-se de uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por meio do seu anjo, informou para João, para que João possa, tendo atestado, né, e testemunhado aqui por Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, dar ciência às 7 igrejas da Ásia sobre algumas coisas aqui, e depois continuar registrando para nós, né, igreja nos dias de hoje, né, os eventos que se darão nos últimos dias. Olha, o objetivo do livro está muito claro. É dizer as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E o tipo do livro também está muito claro para mim, porque trata-se de uma revelação. Né? Revelação. Se você for aqui no dicionário Strong, né, a palavra que diz respeito ao termo na língua portuguesa revelação, ela está agrupada aqui, né, num código G602, aqui, isso serve para a gente. E aí você tem a palavra aqui no grego, e o que significa isso? Em primeira mão aqui, ó, ato de tornar descoberto, exposto. Ou seja, o livro de Apocalipse é uma revelação. Ele tem o propósito de nos revelar, de tornar descoberto aquilo que estava coberto, de expor aquilo que estava oculto, no que diz respeito aos fatos que se darão, né, no final dos tempos. Então eu tenho que ter certeza que o livro de Apocalipse não é uma coisa impossível de ser compreendida. Né? Não é impossível de ser compreendido. Mas, por outro lado, eu preciso entender que eu tenho que ter um substrato mínimo
antes de entrar no livro para que eu possa compreender. O que eu estou dizendo é que o conhecimento aqui ele precisa ser adquirido de forma gradual. E que se não for assim, eu vou entrar no livro e não vou entender. E aí eu repito o que eu já falei na aula passada. Se eu entrar nesse livro aqui e não entender o que diz o livro, qual que é o meu primeiro impulso? Procurar um doutor em teologia, especialista em escatologia, para estudar o que diz o livro versículo por versículo. Mas aí eu incorro no primeiro erro, né, grave no estudo da escatologia. Qual é? É você acreditar em algo baseado no conhecimento acadêmico de outra pessoa. Você tem que acreditar na Bíblia pelo que ela diz acerca de si mesma e não pelo que eu digo que ela diz acerca de si mesma. Porque o que eu digo está carregado de interpretações que eu mesmo fiz. E que são interpretações que vão muitas vezes falar em nome da minha tradição, às vezes vão falar em nome dos livros que eu já vendi, vão falar em nome de uma série de coisas que não necessariamente estão afinadas, alinhadas com a vontade de Deus. Eu não quero com isso que você seja arrogante a ponto de desconsiderar o que os doutores no assunto dizem a respeito. Afinal de contas, eles já estudaram bastante, né? E têm muito a contribuir no seu estudo de escatologia. O que eu estou querendo fazer é com que você tenha condição de, por si mesmo, através das escrituras sagradas, entender o que significa a escatologia no seu conteúdo, né? Entender o que a Bíblia tem para nos dizer sobre o fim dos tempos, né? Com base no que ela mesma diz. Ou seja, você vai construir o seu entendimento acerca da escatologia com base na palavra. E depois, eventualmente, você vai cruzar esse entendimento que você adquiriu e que é conforme a palavra com as outras coisas que dizem por aí. E aí você vai ter condição de dizer assim: olha, eu não concordo com isso porque a Bíblia diz aquilo. Né? Eu não concordo com essa corrente porque a Bíblia não dá suporte para essa corrente, ou porque a Bíblia dá um suporte diferente do que ele está tentando mostrar. Eu não concordo com essa doutrina, com essa perspectiva acerca da escatologia, com a perspectiva X, porque para que ela seja verdade, alguns textos bíblicos precisam ser esticados ao extremo, né? Precisam ser deformados ao extremo, só para que a Bíblia caia naquela teoria que eu já desenvolvi. Ou seja, o que eu quero é o caminho contrário, né? Eu quero pegar a Bíblia e conformar ela de modo que eu consiga fazer com que ela justifique aquilo em que eu já acredito previamente. E aqui o que nós estamos fazendo não é isso. O que nós estamos tentando propor, o que nós estamos propondo e tentando fazer é justamente desenvolver uma linha através da qual você conceba o seu entendimento com base exclusiva na escritura, né? E você que não tem nenhum conhecimento formado acerca disso, não tem nenhum entendimento formado acerca disso já previamente, você vai construir esse entendimento com base na palavra, né? Então aí eu fecho esse parênteses, né? Com base nisso, eu estou dizendo que trata-se de um livro que não é impossível de ser revelado, né? Justamente porque o Espírito Santo não agiria com propósito se fizesse um livro, chamasse de revelação, mas é um livro que é impossível de ser compreendido. Então não faz sentido que a palavra utilizada aqui para revelação, do grego, seja apocalipsis mesmo, que significa tornar descoberto, tornar exposto. Né? Beleza, então o livro vai tornar exposto, mas ele vai tornar exposto partindo do princípio de que eu entendo esse livro dentro do bojo de uma revelação sagrada, né? Que na verdade é composta por muitos outros livros que vão trazer contribuição para esse livro. Né? Então, resumindo, ele é uma revelação sim, só que eu preciso entrar nessa revelação já com algum conhecimento, algum pré-requisito adquirido. Então eu vou fazer o seguinte, vou sair um pouco do livro de Apocalipse, né? Vou lá para o livro de Mateus, Mateus 24, a partir do versículo 1. Mateus 24, a partir do 1. Você está vendo aqui, né?
Vamos fazer aqui uma leitura. Você já fez essa leitura de Mateus 24, né? Eu dei pausa para você fazer. Mas agora eu vou tratar aqui dos temas que nos interessam. Veja, quando eu vou em Mateus 24, 1, eu começo com o texto que diz: Então Jesus saiu do templo. Eu vou botar aqui na versão exatamente igual que eu estou lendo para você me acompanhar. Aqui, ó. É isso que nós vamos ler. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, observou, dizendo: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas o princípio das dores, ou como essa tradução diz, as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Ele continua dizendo no versículo 10: Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Hoje nós vamos falar exclusivamente até o versículo 14, por isso eu só li até aqui. Eu sei que você já leu até o 50. Então vamos entender aqui o seguinte: o sermão escatológico, nós já falamos que a Bíblia, né, é um livro que compila vários outros livros que têm um objetivo único de trazer, de revelar, de tornar clara, descoberta a vontade de Deus para nós. Só que quando eu vou para a Bíblia, sobretudo quando eu vou para um tema tão polêmico quanto quanto os assuntos que dizem respeito à escatologia, quando eu vou para a Bíblia, eu preciso compreender algumas coisas. Primeiro, eu preciso compreender o fato de que um livro abordando um conteúdo não significa que ele esgota o conteúdo. Como eu disse antes, a tendência que eu tenho natural, quando eu desejo estudar escatologia, é ir direto para o Apocalipse. Mas o fato de Apocalipse ser o livro mais emblemático no que diz respeito à revelação sobre os acontecimentos dos últimos dias, não significa que ele tenha a prerrogativa exclusiva de fazer essa revelação. O que eu quero dizer é que, embora ele trate do assunto, ele não cobre todo o assunto. Ele não é o único livro que fala sobre o que vai acontecer. Na verdade, ele cobre sim todo o assunto, mas ele não é exclusivo para tratar desse assunto, né? O que significa que, para eu ter um conhecimento amplo sobre escatologia, eu preciso, além de Apocalipse, ler outras coisas. E como eu já sugeri que a gente faça, antes mesmo de entrar em Apocalipse, a gente lê essas outras coisas. Partindo desse mesmo pressuposto, quando eu vou ler o sermão escatológico em Mateus 24, eu não posso analisar somente Mateus 24. Eu preciso, no mínimo, olhar Lucas 21 e Marcos 13, porque eles são evangelhos sinóticos que falam do mesmo tema. Né? Entenda, são pessoas diferentes escrevendo sobre um mesmo sermão. Né? E como eu já disse, não de forma excludente ou contradizente, mas de forma complementar. Isso no segundo pressuposto aqui que eu tenho para avaliar o sermão escatológico.
O primeiro é entender que o fato de um livro abordar um tema não desconsidera a abordagem desse mesmo tema por outros livros. E o segundo é justamente esse que eu estou dizendo agora, de que a Bíblia não se contradiz. Logo, se mais de um livro trata paralelamente do mesmo assunto, essa interface ela tem que ser feita de forma complementar e não excludente. Por que eu já estou dizendo isso aqui para você? Se você olhar Mateus 24, nos versículos 1 e 2 e 3, olha o que diz. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar com seus discípulos chegaram perto dele para lhe apontar as construções do templo. Né? E depois ele diz, entretanto lhes observou estas coisas, está vendo essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. E aí olha o 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele. Em particular, lhe pediram, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e quais serão os sinais da sua vinda do fim do mundo. Quem perguntou aos discípulos aqui no versículo 3, quem perguntou a Jesus aqui no versículo 3, diz a palavra de Deus, foram os discípulos. Ele diz, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular lhe pediram. O Lucas 21, no versículo 7, vai dizer, então indagaram Jesus, né, dizendo, mestre, quando acontecerá tudo isso? Ou seja, também está no plural. Aí quando você vai em Marcos, ele diz, então havendo Jesus se assentado em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André consultaram em particular, dizendo, dize-nos quando acontecerão esses eventos. Então eu estou vendo aqui que os 3 versículos dizem a mesma coisa. Mas quando eu chego lá no primeiro versículo, se for no 3, eu estou vendo que ele está falando de discípulos aqui que perguntaram no plural. Se eu for no Mateus 24, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos, também está falando no plural. Se eu for em Lucas 21, versículo 5, ele vai dizer, alguns dos seus discípulos começaram a falar, se admirando sobre a magnificência do templo, também no plural. Mas quando eu vou em Marcos 13, versículo 1, ele diz, e ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um dos seus discípulos. Aí os críticos da Bíblia já vão dizer, poxa, se a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e a revelação não se contradiz do jeito que vocês dizem que ela não se contradiz, eu já peguei aqui uma contradição, porque eu estou dizendo num versículo que um discípulo procurou e no outro versículo que diz sobre o mesmo assunto, eu estou dizendo que vários discípulos procuraram. Então aqui, peguei uma contradição bíblica. Não, isso não é uma contradição, porque o princípio de interpretação bíblica que eu devo considerar como fundamental é que os textos são complementares e não excludentes. Naturalmente, o que eu entendo disso é que naturalmente vários discípulos procuraram Jesus e um fez a pergunta que foi formulada pela dúvida de todos. Isso, interpretando de uma forma complementar, não gera problema nenhum. Esse é um texto muito simples, né? Isso é uma comparação muito simples que eu estou fazendo, para que você entenda, né, as mais complexas que nós vamos fazer. Ou seja, a Bíblia não se contradiz. Logo, se mais de um livro trata paralelamente de um assunto, a interface deve ser complementar e não excludente. E o terceiro pressuposto que eu queria trazer aqui para você é que, com base nos 2 últimos pontos, ou seja, a Bíblia é ampla e ela não se contradiz, né? Essa compreensão da escatologia ela não pode ser abarcada exclusivamente lá em Apocalipse. Por isso que nós vamos olhar aqui o sermão escatológico. Né? Como que nós vamos olhar esse sermão escatológico? Nós já lemos Mateus 24. Agora eu preciso que você também leia Lucas 21 e que também leia Marcos 13, porque aí você vai montar uma consolidação do seu entendimento sobre o sermão profético. Né? Vamos para o texto. E aí eu estou entendendo que você também vai dar uma pausa e vai ler Lucas 21 e Marcos 13, tá? E aí marque na sua Bíblia, coloque um adesivo, um post-it para a gente ir alternando entre os textos, se eventualmente a gente precisar. O que eu preciso responder no sermão profético de Jesus Cristo? Eu preciso, fazendo essa leitura, responder. Quais são os destinatários do sermão? Para quem que o sermão foi escrito? Né? Quem são as pessoas interessadas nesse material? São os judeus? Somos nós? São os gentios? É o mundo? É só a nação de Israel? Do que o sermão escatológico fala?
Porque você vê que nos primeiros versículos a conversa se inicia falando do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é um elemento exclusivamente judaico. Então, muitas pessoas podem usar isso como um pressuposto para dizer, não, o sermão escatológico não é para a gente, o sermão escatológico é para Israel. Outra coisa, as pessoas podem dizer também que o que o sermão escatológico ou o sermão profético prevê já aconteceu. Né? E elas vão falar isso com base no fato de que Jerusalém já foi destruído, o templo já foi destruído e a cidade incendiada por Tito em 70 depois de Cristo. Né? E o sermão fala disso, então as pessoas podem dizer, não, o sermão primeiro não é para a igreja, é para judeus, e depois não se trata de eventos do fim da nossa era, se trata de eventos do fim da nação de Israel lá naquele momento, até em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, a cidade foi destruída e o povo foi espalhado por todas as nações. Né? Como continuou espalhado até agora em 1948, com a instituição do Estado de Israel novamente. Então as pessoas podem dizer isso. Eu só vou poder refutar essas informações, né, esses raciocínios, se eu observar de forma pormenorizada cada versículo, né, do sermão escatológico. E aí, como que eu sugiro que a gente faça isso? Cada versículo ele tem um versículo ou mais versículos, né, que são paralelos nos outros evangelhos. Né? O que eu quero dizer com isso é assim, ó, o versículo de Mateus 24:1, ele diz a mesma coisa que Lucas 21:5 e diz a mesma coisa que Marcos 13:1. O versículo 3 de Mateus 24 diz a mesma coisa que está escrita em Lucas 21:7 e diz a mesma coisa que está escrita em Marcos 13:3. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que cada informação que está em Mateus 24 tem uma informação, tem a mesma informação registrada por outra pessoa, né, em Lucas 21 e em Marcos 13. E aí essa leitura ela precisa ser feita de forma que eu vá entrelaçando o registro do sermão escatológico, né, a ponto de compor o meu entendimento não com base apenas em Mateus 24, mas com base em Mateus 24, mais Marcos 13, mais Lucas 21. Quando eu tiver toda essa colcha, né, costurada, aí eu vou poder entender direitinho a que se refere o sermão escatológico. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender é que a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita do jeito que a gente vê hoje, ou seja, com capítulos, versículos, né, e com títulos dos tópicos que a gente vai lendo, né, à medida em que você vai mudando de assunto, né, os editores eles vão lhe ajudando a compor o seu entendimento, colocando um título lá. Por exemplo, se você for na sua Bíblia, nós podemos ir nessa aqui, ó. Se a gente vai na Bíblia aqui antes do versículo 3, a gente vai ver que ele está falando do princípio das dores, porque o editor disse isso aqui para nós, né? E aí se você for um pouquinho abaixo, né, você vai ver que ela está falando da grande tribulação, porque disseram aqui para a gente. A gente precisa também fazer essa separação. Mas não com base no que a Bíblia está dizendo, não com base no que os editores disseram, né? Mas com base no que a gente está entendendo que os versículos estão dizendo. Então eu preciso olhar os três evangelhos, sim, e depois de olhar os três evangelhos, eu preciso fazer uma síntese entre eles, né? De modo que esses evangelhos, de modo que eu componha o meu entendimento a partir dos três evangelhos. E aí, depois que eu fiz isso, eu preciso separar o trecho por assunto, o texto por assunto, porque isso vai dar para mim condição, né, de entender a que se refere cada coisa. Se eu fizer essa separação, veja bem comigo aqui, vamos até o versículo 14 fazendo essa separação. Mateus 24:1 e 2 você já leu, e fica claro para a gente que ele está falando da destruição do templo de Jerusalém. A Bíblia é extremamente coerente. Os discípulos procuram Jesus Cristo para lhe apontar sobre as construções do templo, né? Sobre a magnificência do templo, sobre as obras de arte e as pedras enormes, construções magníficas. Esses são os termos que os três evangelhos vão utilizar para as construções do templo. Então eu sei que a conversa sobre o sermão escatológico ela começa com uma observação em relação ao templo de Jerusalém. Isso é verdade. Temos que concordar com isso.
E quando Jesus Cristo fala da destruição desse templo, no versículo 2 de Mateus 24, ele está falando exatamente do que aconteceu. Quando ele diz não ficará pedra sobre pedra, ele está mostrando para a gente que se trata da destruição do templo de Jerusalém em 70, quando Tito sitia a cidade e a incendeia, ele varre Jerusalém. Né? Existe uma matança gigantesca. As pessoas são assassinadas de formas cruéis. Né? Existem registros históricos que dizem que os soldados romanos abriam as pessoas ao meio, né? Porque algumas, né, para fugir e levar os seus pertences, às vezes engoliam joias e peças de ouro e tudo mais. E aí, quando se descobriu isso, né, os soldados romanos começaram a abrir. Isso é registro histórico. Eu vou colocar a citação no link do vídeo. Né? Então a gente vê que houve uma matança generalizada ali, que Tito varreu Jerusalém do mapa, e que é a isso que se refere a profecia de Jesus Cristo, quando ele diz não ficará pedra sobre pedra, 40 anos depois, antes disso acontecer. Né? Só que a chave para o meu entendimento, esses dois versículos falam da admiração dos discípulos no que diz respeito ao templo e a informação de Jesus Cristo de que o templo seria destruído em 70 depois de Cristo. Só que o versículo 3 ele inicia um bloco de informações que diz respeito ao questionamento dos discípulos que vão dar origem ao sermão profético. E aí tem uma informação importante aqui nas entrelinhas. Vamos pensar juntos. Onde que os discípulos estão quando eles fazem a observação sobre as pedras magníficas do templo? Eles estão saindo do templo. Agora veja o versículo 3 que vai dizer: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Quando ele diz tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão essas coisas. Então não vamos olhar aqui para as coisas que eles estão perguntando, vamos olhar para o lugar onde eles estão perguntando. Eles estão perguntando no Monte das Oliveiras. Antes eles estavam no Templo de Jerusalém, na saída do templo. Agora eles estão no Monte das Oliveiras. A gente pode compreender, então, que entre o versículo 2 e o versículo 3 existe mais ou menos 1 quilômetro de caminhada, e enquanto eles caminhavam, eles iam conversando. Essa conversa gerou dúvidas nos discípulos. E essa conversa, pelas dúvidas que os discípulos tiveram, ela extrapolou a profecia específica para Jerusalém em 70. E agora ela já começa a entrar no universo da profecia para a igreja. Isso fica claro quando você vai observar o que os discípulos estão perguntando. No versículo 3 mesmo de Mateus 24, ele vai dizer, depois que Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, os discípulos vão até ele em particular e lhe perguntam, né? Dize-nos quando ocorrerão estas coisas. E aí a Bíblia vai dizer quais são as coisas, ou seja, qual é a dúvida dos discípulos? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Olha, o que acontece daqui para baixo fala não somente da destruição do templo de Jerusalém, mas fala de sinais sobre a vinda de Jesus Cristo. E essa vinda é a segunda vinda, logicamente, posto que Jesus Cristo estava com eles e ainda não voltou, então são eventos futuros para nós. E sobre o final dos tempos. Então nós encontramos aqui uma chave importante para compor a interpretação do sermão profético. Essa chave é baseada em onde eles estavam, ou seja, eles não estavam mais no templo, isso significa que eles caminharam. Se você for olhar a distância entre o templo e o Monte das Oliveiras, você vai ver que é mais ou menos 1 quilômetro. E aí, se você for observar, isso está em Atos, inclusive, se você for observar que a pergunta que os discípulos fazem, ela extrapola o contexto judaico, você vai entender também que as respostas que Jesus Cristo dá, por consequência, extrapolam. Isso monta para a gente uma chave sobre o tempo e sobre o destinatário. Ou seja, o sermão profético não é exclusivo para judeus. O sermão profético não foi totalmente cumprido no templo de Jerusalém, quando foi destruído em 70. Isso eu não estou, e aí o que eu quero dizer, eu não estou compondo esse entendimento baseado num comentário bíblico, eu estou compondo esse entendimento juntamente com você, baseado na Bíblia, ao passo em que a gente vai lendo aqui, você está entendendo. E o versículo 4, então, diz, então Jesus revelou.
Se você olhar na sua Bíblia, na Bíblia que está exibida aí, aqui, ó, revelou aqui. Então Jesus respondendo disse: o revelou aqui é também uma palavra, como você pode ver aqui no dicionário Strong, ó, responder a uma questão proposta. Você vê que a palavra ela se assemelha um pouco, a raiz da palavra se assemelha um pouco ao que está escrito lá em Apocalipse, que a gente viu no grego, né? Revelação, tornar exposto. Só que aqui ele revela especificamente de forma a responder a uma questão proposta. Ou seja, o que Jesus Cristo diz daqui por diante é referente à dúvida dos discípulos. Então veja como a Bíblia ela vai se construindo de forma absolutamente coerente. Né? E do versículo 4 em diante, Jesus Cristo está fazendo o quê? Respondendo à questão proposta sobre o que os discípulos duvidaram. Né? Ou melhor colocando, respondendo à questão proposta pelos discípulos, né? No versículo 3. Ou seja, diz-nos quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá de acontecer da sua vinda e do fim do mundo. Né? Então, beleza, estamos aqui no 4, né? Vamos ver o que diz o versículo 4. Então Jesus revelou: cuidado para que ninguém vos seduza. O versículo 5 diz: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Qual que é a característica fundamental que eu vejo nos versículos 4 e 5 de Mateus 24? Né? Virão muitos em nome de Jesus Cristo, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Isso significa que a primeira característica fundamental do período que a gente classifica como princípio das dores, né, que vocês vão ver pelos acontecimentos, é um período no meio do qual nós estamos, e aí quando eu digo no meio, não é exatamente no meio, mas né, nós estamos inseridos aí, pelo que diz a Bíblia sobre os eventos que nós estamos vendo hoje. Estamos inseridos no princípio das dores, e a primeira característica fundamental do princípio das dores é que viriam muitos falsos profetas, se auto-intitulando Cristo ou dizendo ser representantes diretos dele, e uma consequência direta dessa vinda é que eles enganariam a muitos. Né? É importante a gente olhar, então, que a principal característica descrita aqui é o falso messianismo. Então, a primeira coisa que você tem que observar aí na sua cabeça é que Jesus Cristo não virá, né, de uma forma que seja possível se interpretar que não seja ele. O que eu quero dizer é o seguinte: a forma com que Jesus Cristo virá da próxima vez será pública e notória, será estrondosa. Imagina, Jesus Cristo, a Bíblia diz, vai vir sobre as nuvens com poder, com grande glória. As pessoas vão ver, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai saber que aquele ali é o Filho de Deus. Então, se por acaso você ouve falar de alguém que está em algum lugar e que é o Cristo, ou que é o Cristo encarnado, sabe? Ou que tem o Espírito de Deus encarnado na pessoa que está fazendo milagres, sinais e maravilhas, aquele é o Cristo, sabe? Como algumas informações, algumas séries de TV já estão propondo, alguns filmes já estão dando a entender, né? Repito, veja lá a série Messiah, é uma série da Netflix em 10 capítulos, acredito. Ela vai em uma linha parecida com isso. Né? Na verdade, ela tenta colocar, na minha interpretação, ela tenta colocar em xeque a nossa fé. Né? Mas isso é elemento para outra discussão. Né? Quando você começar a ver esse tipo de proposição, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o que Jesus me diz. Ele diz, ó, cuidado para que ninguém vos seduza. Pois muitos serão os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo. E por que a preocupação de Jesus Cristo? Porque ele disse, esses caras que vão em nome dele, vão vir em nome dele, proclamando que são Cristo ou representantes do Cristo, eles vão desencaminhar muitas pessoas. Marcos 13 vão dizer, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e a muitos enganarão.
né? Lucas 21, versículo 8 diz: esclareceu-lhe Jesus, dizendo: cuidais para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, ou eu sou eu, né? Em alguma tradução. E ainda chegou ao final dos. E dizendo ainda, né? Chegou ao final dos tempos. A estes, diz a Bíblia, não sigais. Por quê? Porque o que eu estou vendo aqui, na verdade, não é a vinda de Cristo. Estou vendo um falso messianismo. Né? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Se a gente olhar para os dias de hoje, faz todo sentido. Dando sequência com o texto aqui, Mateus 24, no versículo 6, eu vou ver, por exemplo, o que ele diz aqui. Ó. E ouvireis falar, sequencialmente, né? Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, todavia não vos desesperes, ou não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Marcos 13 diz: quando, porém, ouvirdes, Marcos 13, versículo 7, quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis. E ele diz uma coisa aqui que é interessante. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Você lembra quando você vai para Apocalipse? O que ele diz é que a revelação é sobre as coisas que devem acontecer. Aqui em Marcos 13, versículo 7, ele diz que forçoso é que aconteçam as guerras e os rumores de guerras, o que significa que não há nada que você possa fazer para evitar as guerras que estão declaradas para acontecer. O que você vai entendendo? Você vai entendendo que tudo está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo porque é preciso que aconteça. Né? Vou fazer um paralelo aqui. Se você olhar que nós estamos falando nesse trecho do que diz a Bíblia ser o princípio das dores, isso está no versículo 8 de Mateus 24, quando ele diz: contudo, esses acontecimentos serão apenas como o princípio das dores, ou como as primeiras dores de parto. Né? O que eu estou entendendo? Que a Bíblia está mostrando para nós a vinda de Jesus Cristo e os eventos relacionados a ela como aquele período, né, gestacional compreendido pelo espaço de tempo anterior à vinda do filho, ao nascimento do filho. Toda pessoa sabe que uma mulher, quando está grávida e está prestes a dar à luz, ela entra num período de contrações. Né? E toda pessoa também sabe que essas contrações elas vão acontecendo cada vez em períodos menores, ou seja, com a frequência maior, e à medida em que elas reduzem esse período, elas aumentam a magnitude, a intensidade. Ou seja, eu começo com dores espaçadas de 1 hora, vamos dizer. Dores mais fracas, menos intensas, espaçadas de 1 hora. Depois essas dores vão reduzindo, aí elas viram meia hora, o período vira de meia hora. E quando ela reduz o intervalo de tempo, ela aumenta em intensidade. E as dores vão aumentando e se tornando cada vez mais frequentes, e a intensidade cada vez maior e cada vez mais frequente. Isso vai se intensificando, 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 até que chega um momento em que ela dará à luz uma criança. E a Bíblia diz que essas convulsões que nós estamos vendo no princípio das dores, elas podem se assemelhar às dores de parto. Ou seja, essas convulsões naturais, sociais, políticas, diplomáticas, os conflitos militares, postos em termos do princípio das dores e desse período das convulsões, das contrações de parto, né? Isso nos deixa claro de que a gente não tem que ficar pensando que as coisas vão melhorar por causa de uma política de governo diferente, por causa de alianças de governo com partidos A ou B, por causa de doutrinas políticas perfeitas, sistemas de governo
modelos econômicos perfeitos, né? Uns dizendo que buscam como pretexto distribuição de renda equilibrada, outros colocando como emblema justiça social e blá 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 blá. Tudo isso é balela. Nada disso poderá reverter o curso das coisas, porque a Bíblia coloca esses eventos em termos do período que compreende o espaço temporal antes do parto, né? Que significa dores cada vez mais intensas com períodos cada vez menores. Né? Então, veja, isso está descrito entre o versículo 6 e o versículo 8 de Mateus 24, que a gente pode ler. Veja, vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos são apenas como o princípio das dores. Né? Então, além de ser marcado pelo falso messianismo, né, o período que compreende o princípio das dores também vai ser marcado por convulsões naturais, e eu vejo essas convulsões naturais nos terremotos cada vez maiores, né, nas catástrofes naturais cada vez maiores, cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. As convulsões sociais eu vejo nas crises que nós estamos vivendo. Muitas pessoas morrendo de fome em volta de todo o mundo por causa da ganância de alguns poucos, né? Os nossos governantes eles pensam só em si mesmos e a Bíblia prevê que nesses dias as pessoas seriam mesmo totalmente amantes de si, né? E esse é um período marcado por crises políticas, né? Existe uma esteira de um modelo anticristão, né, que vai sendo cada vez mais descortinada, né, e aí isso gera crises diplomáticas, gera problemas diplomáticos, né, porque hoje países que desejam soberania são totalmente massacrados, desejam a soberania de Estado, né, que a gente tem até aqui, são totalmente massacrados por ideais anticristãos, por modelos de um novo modelo de governo, de uma nova ordem de governo, e a gente não entende, para todos os efeitos, a gente não sabe o que é isso. A gente vai entender quando Daniel estiver falando sobre o anticristo e tudo mais, mas para todos os efeitos a gente não entende. Né? Só que a Bíblia vai dizer para a gente que isso são coisas que vão acontecer, né? E que estão relacionadas justamente ao anticristo. Né? Mas esqueça essa informação, vamos deixar ela para o momento dela. Vamos ficar por enquanto no princípio das dores aqui. Então eu estou vendo que convulsões naturais, convulsões sociais, crises políticas, crises diplomáticas, conflitos militares são características que vão marcar o período de convulsões, de contrações antes da vinda de Jesus Cristo. E ele diz, é preciso que essas coisas aconteçam. Marcos 13, versículo 7. Quando ouvirem falar dessas coisas, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça. Né? É preciso que essas coisas aconteçam. Os eventos que estão acontecendo, eles são necessários. Jesus Cristo não vai vir sem que antes essas coisas aconteçam. Então eu preciso enxergar a minha realidade nos dias de hoje em termos do que a Bíblia diz sobre ela. Né? Se eu for no versículo 9 de Mateus 24, eu vou ver. Então vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Né? Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, né? Se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas, de novo os falsos profetas, no versículo 11 de Mateus 24. Falsos profetas a existência de falsos profetas é a principal, se não uma das principais evidências, né, de que nós estamos vivendo esse período. Né? Então, numerosos falsos profetas, versículo 11, surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aí a Bíblia dá um recado para a gente aqui. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará ao fim. Veja que antes do fim,
Tem uma série de coisas aqui para acontecer. E essas coisas vão acontecer. A Bíblia diz, é forçoso que aconteça. Só que a Bíblia diz, não se desespere. Depois disso, eu venho. Então, se você olha do versículo 9 até o versículo 13, ele está também falando de coisas que vão marcar o princípio das dores, o momento pré-vinda de Jesus Cristo. O que ele está falando? Da apostasia, perseguição. Quando que eu vejo a apostasia aqui? A maldade se multiplica, o amor das pessoas se esfria. Os indivíduos acreditam cada vez menos que a verdade bíblica é mesmo uma verdade. Eles acreditam cada vez menos na existência de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Né? Então isso caracteriza a apostasia. E essa apostasia, na esteira dela, vem a perseguição a nós cristãos. Né? A Bíblia diz, antes que tudo isso aconteça, e aí tudo isso é o quê? Quando você vai olhar Marcos, Lucas 21, né, ele prevê eventos terríveis, né, que vão se dar na segunda vinda de Jesus Cristo. Isso vai estar nos versículos 25 e 26 de Marcos 13. Né? A gente vai ver isso mais adiante, eu não vou gastar tempo com eles agora. Só que ele diz que antes que a vinda de Jesus Cristo aconteça, antes que essa vinda aconteça, vos prenderão, vos perseguirão, se vocês serão entregues às sinagogas e aos cárceres, né, para serem conduzidos à presença de governantes, e tudo isso por causa do meu nome, o nome de Jesus Cristo. Quando ele diz sinagogas aqui, de novo, eu estou querendo sair do contexto judeu, do contexto judaico. Sinagoga era um elemento judaico, né, mas é da cultura judaica, só que a profecia ela é dita em termos daquilo que os indivíduos têm no momento em que a profecia é proferida. Né? Naquele momento, o dispositivo dos judeus que julgava e condenava eram sinagoga e sinédrio. Né? Então, era onde aconteciam os conselhos, as pessoas definiam. A sinagoga tinha o poder, inclusive, de decidir se o indivíduo poderia comprar ou não, se ele poderia ter os filhos dele frequentando escolas ou não. Isso era ser expulso da sinagoga. Por isso, muitas pessoas negaram Jesus Cristo quando da crucificação, porque elas tinham medo de ser expulsas da sinagoga. Ou seja, elas tinham medo dessas sanções, né, que eram impostas pelas definições emitidas pela sinagoga. Quando o texto, portanto, fala de sinagoga aqui, ele não está, com isso, restringindo a profecia ao universo judaico. Ele está utilizando os elementos de julgamento, de condenação, de perseguição, né, os dispositivos de Estado, né, para julgar, condenar, para perseguir, para punir, para reprimir. Né, ele está utilizando os elementos que ele tem para fazer isso naquele momento. Né? Então, quando ele diz que vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, ele está dizendo vão nos prender, vão nos julgar, nós estaremos nos tribunais. E por quê? Tudo isso por causa do amor do meu nome, diz o versículo 12 de Lucas 21. Porém, isso vos será, diz aqui a palavra, por oportunidade, para que deis testemunho. Aceitai, portanto, no vosso coração desde agora o seguinte: vós não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor contra vós. O que ele está dizendo é o seguinte: isso vai acontecer, mas não se preocupe. Porque os nossos argumentos, quando nós estivermos julgados, não são da nossa boca. O próprio Espírito falará por nós. As palavras que nós precisaremos usar são palavras vindas da própria boca de Deus. O que é que isso significa? Significa que, a despeito das dificuldades, da perseguição, do arrojo, do aperto, né, o Evangelho ele tende a crescer, né, na contramão desse sistema. Né? Vocês serão traídos até por pais, por irmãos, por parentes, amigos, e matarão alguns de vós. Né? Existe uma característica interessante aqui. Essas coisas precisam acontecer. Às vezes eu fico me perguntando, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Mas
a Bíblia diz que é necessário que isso aconteça, é forçoso, porque aí, depois que tudo isso acontecer, né, Jesus Cristo virá. Antes disso acontecer, Jesus Cristo não virá. Então, o que eu posso ver dos versículos 9 a 14, 9 a 13 de Mateus 24 é que trata-se de um período pesado em que as pessoas vão perseguir o cristianismo, os cristãos vão odiar, nós seremos odiados simplesmente pelo nome de Jesus Cristo, né? Nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. Nós seremos muitas vezes presos, alguns de nós vão ser mortos, vão perder a sua própria vida por amor ao nome de Jesus Cristo. Mas ele diz, contudo, para nós que aquele que ficar firme até o fim será salvo. E o que nós estamos buscando aqui é justamente a nossa salvação. Quando nós olhamos para esse mundo, ele não representa as coisas que nos representam, né? Ele não oferece as coisas que nós desejamos mais, né? Aquilo que é valor para nós é tudo contra o que o mundo tem lutado. Então eu preciso entender que isso não está acontecendo a contragosto do plano de Deus. Está acontecendo exatamente na linha de planejamento de Jesus Cristo. E o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é os homens sendo usados como atores coadjuvantes no plano central da vontade de Deus. Porque todas essas coisas precisam acontecer para que ele venha. Então, com isso, né, se eu puder resumir a primeira parte aqui do sermão no que diz respeito ao princípio das dores, eu entendo que esse é um período que vai ser marcado por falsos profetas, e já está sendo marcado, por falsos messias, por convulsões naturais, catástrofes, clima, eventos sociais, convulsões, crises políticas, crises diplomáticas, conflitos militares, apostasia, perseguição, mas a parte que nos interessa, a despeito de tudo isso, o Evangelho de Jesus Cristo cresce na contramão do sistema do anticristo. Porque o versículo 14 diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Só então chegará ao fim. Então que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar discernimento para que nós possamos entender o momento em que nós estamos vivendo. Eu não quero causar em você uma histeria, pelo contrário, eu quero lhe dar condição de, por entender que essas coisas estão no controle de Deus, né, lhe dar condição de requerer aquilo que a Bíblia diz, no sentido de aplacar a sua necessidade. Quer ver? Vamos terminar aqui, indo lá em Filipenses, né? Era Filipenses, se eu não me engano. Filipenses 4, 6. O que diz? Não andeis ansiosos por motivo algum. Vamos ler aqui na tradução Almeida. Ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas, com ações de graça. E o que acontecerá? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque quando eu chego aqui e vejo que todas essas crises, todas essas convulsões precisam acontecer, mas elas vão acontecer porque Deus assim determina, eu entendo que tudo está no centro da vontade dele. E se tudo está no centro da vontade dele, a minha paz vem dele. E eu posso ficar tranquilo para passar por esse período, porque eu sei que depois disso o meu Redentor vem. E aí eu vou viver a eternidade com ele, que é aquilo que eu sempre busquei na minha vida. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender esse período e que nós possamos ficar sóbrios, compreendendo que o nosso socorro vem do Senhor, né? E que Ele é que está no comando de todas as coisas. Amém? Deus lhe abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.